Eu quero desejar uma boa noite a todos os amados irmãos que estão nos assistindo neste momento pelo Facebook e, como já foi dito pelo presbítero, os nossos cultos serão transmitidos pelo Facebook e qualquer mudança nós estaremos assim comunicando antecipadamente. Quero também lembrar que no domingo de manhã nós vamos ter uma programação especial, lembrando do Dia das Mães, e será um prazer então ter você nos ouvindo. E eu gostaria nesse momento, antes de lermos a Escritura Sagrada, orar. Eu gostaria de orar, porque a igreja, são pessoas. A igreja de Cristo é composta por pessoas. E nesse momento de isolamento social, nós temos muito que orar uns pelos outros, interceder pelos irmãos mais idosos, interceder por aqueles que possivelmente possam estar fraquejando na fé neste momento. Então eu gostaria de orar, queria orar pelas famílias, pelos irmãos mais novos na fé, pelos idosos também desta igreja em particular, orar pela cidade, orar pelo nosso país, porque hoje foi um dia difícil para o nosso país. Chegamos a um número, expressivo, como os dos países da Europa, em número de óbitos, e também a nossa capital, e tudo isso influencia as cidades do estado do Amazonas. Então vamos orar nesse momento mais uma vez, colocando nossas vidas e a vida dos amados irmãos que estão em suas residências. Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua bondade, o teu cuidado e a tua boa mão. Queremos, ó Deus, nos render aos teus pés, pois acreditamos que o Senhor é soberano, está no controle de todas as coisas. E nesse momento eu quero orar, quero levantar uma oração pelas famílias, ó Pai Celestial. Famílias, ó Deus, porque a igreja, ela começa no lar, ela inicia dentro dos lares. E que neste momento de isolamento social, em que nós não podemos ou não devemos nos congregar, ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar pais, mães, filhos, para que os cultos ao Senhor diariamente, cultos que nós chamamos de cultos domésticos, ó Deus, possam estar acontecendo nos lares. Os pais e filhos possam estimular uns aos outros a uma reunião em família, Senhor Deus. Peço também pelos idosos de nossa igreja, peço pela vida deles, ó Deus, que sabemos que eles já se sentem tão solitários, e nesse momento de impedimentos, até de visitas, Senhor, nós pedimos ao Senhor que possa assisti-los graciosamente. Também venho pedir ao Senhor nesse momento, que ajude, ó Deus, cada um dos irmãos que tem trabalhos nesta igreja, são líderes de departamentos, que estão envolvidos diretamente na obra, que o Senhor fortaleça, renove as forças de cada um deles. Oramos por aqueles que estão enfermos, ó Pai Celestial, por aqueles que têm familiares passando por circunstâncias adversas, ou mesmo aqueles que estão passando por circunstâncias adversas na saúde, na vida física, familiar, psicologicamente. O Senhor possa estender a tua boa mão, ó Deus, para suprir as necessidades físicas, espirituais, materiais, emocionais, Senhor, dos teus filhos. Também quero agradecer pelos teus filhos e pela fidelidade deles, Senhor, ao devolver aquilo que é teu, e que o Senhor possa abençoar, ó Deus, como o Senhor promete na tua palavra, os teus servos, e suprir, ó Deus, e fazer prosperar a sementeira de cada um deles.
Assim nós louvamos ao Senhor, invocando o teu nome. Queremos orar pela cidade de Lábrea, pedir que o Senhor nos ajude e não permita, Senhor, que tenhamos aqui nessa cidade, ó Deus, uma circunstância adversa. Oramos pela capital do nosso estado e pedimos pelas circunstâncias que está sendo vivenciada ali e outras cidades ao redor, no eixo, Senhor, de Manaus, onde há tantos óbitos, Senhor, e tantas circunstâncias adversas devido a esta enfermidade que assolou a humanidade nesses dias. E que o homem possa rever seus conceitos e ver a sua pequenez, Senhor Deus, e da sua impotência diante das adversidades da vida. Consola, conforta aqueles que estão passando por lutas e aflições, e assiste, Senhor, os aflitos e cansados. E assim nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória e em louvor do teu nome. Amém. Meus amados, vamos abrir a Escritura Sagrada em Hebreus capítulo 1, dos versículos de número 4 até o versículo de número 14. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós estamos estudando essa carta e eu convido-os a abrirmos no capítulo 1, versículo 4 e a leitura até o final do capítulo, no versículo 14, para que nós possamos dar continuidade ao estudo da carta aos Hebreus, que diz assim, versículo de número 4: tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que aos seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Meus amados, nós temos estudado a carta aos Hebreus, e a partir do versículo 4, o autor aos Hebreus, depois de mostrar a superioridade do Filho em relação aos profetas, versículos 1 a 3, agora ele passa a mostrar-nos a superioridade do Filho em relação aos anjos, como eu já frisei isso no final do estudo na semana passada. Isso faz-se necessário, apresentar a superioridade do Filho em relação aos anjos, pois o povo judeu, meus amados, tinha grande estima pelo ministério dos anjos. Afinal, meus amados, de toda a criação, eles são os que estão mais
perto de Deus. Os seres angelicais de toda a criação são aqueles que estão mais perto de Deus. São citados por ocuparem a tarefa de prover ao homem a revelação divina. E nós vimos isto em alguns textos da Escritura, como em Atos, capítulo 7, versículo 38 e versículo 53, em Gálatas, capítulo 3, verso 19, e aqui em Hebreus, capítulo 2, verso 2, que diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Os anjos são citados por se ocuparem com a tarefa de prover ao homem a revelação divina. E seres angelicais aparecem com frequência no decorrer da história do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós temos manifestações angelicais nos Evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos. Compreendemos que o autor da carta aos Hebreus parece ter desenvolvido seu argumento nesses versículos 4 a 14, por causa de uma crença contemporânea acerca da importância dos anjos. Tudo indica que havia uma crença contemporânea, naquela ocasião, com respeito aos anjos, ou acerca da importância dos anjos. O autor, ele nos parece combater uma tendência muito comum entre os judeus, que se sentiam inclinados a dar importância demasiada aos anjos, ou até adorar aos anjos. Tudo nos indica que, ao fazer um contraste entre o Filho e os anjos, entre mostrar a supremacia do Filho com relação aos anjos, o autor de Hebreus, ele tenta combater essa tendência muito comum entre os judeus, de se sentirem inclinados a dar importância de uma forma fora do comum aos anjos, ou então inclinados a adorar os anjos, a fim de mostrar a supremacia do Filho de Deus em relação aos anjos. É apresentada a nós, pelo autor da carta, sete citações do Antigo Testamento. E 5 dessas citações são extraídas do livro de Salmos. E 2 outras citações são extraídas de outros livros, que são Deuteronômio e o livro de 2 Samuel. Então, o autor, para mostrar a supremacia do Filho, ele recorre ao Antigo Testamento. E ele faz 7 citações. Livro de Salmos, 5 versículos, 5 textos. E Deuteronômio. E 2º livro de Samuel. Ao que tudo indica também, os destinatários tinham se familiarizado com os salmos nos cultos. É indicativo isso. Ele cita os salmos, por quê? Porque os destinatários, os crentes hebreus, eles estavam familiarizados com os salmos nos cultos, na adoração. Era o que a congregação da igreja primitiva cantava, irmãos. Salmos. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo de número 19. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele mostra essa familiaridade da igreja primitiva, da igreja
do primeiro século com os salmos. A igreja cantava salmos. A igreja cantava a palavra. Os hinos tinham teologia. Tudo indica que os destinatários desta carta, eles tinham se familiarizado com os salmos nos cultos de adoração. E nesses cultos a congregação cantava salmos. Salmos. Veja o versículo 19 do capítulo 5 de Efésios. O capítulo 5, verso 18 diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela fala, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E esses cânticos espirituais, salmos, eram cantados. Colossenses, capítulo 3, dê uma olhadinha. Colossenses 3:16. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Ele fala do louvor na igreja do primeiro século, louvando a Deus com salmos. Então note que os destinatários da carta aos Hebreus também eram familiarizados com os salmos nos cultos, a adoração, o louvor a Deus tinha como conteúdo os salmos. A congregação cantava salmos. Com salmos e hinos e cânticos. E qualifica o tipo de cântico: espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso fica bem enfatizado na carta, bem claro. Nos versículos que estudaremos sobre a supremacia do Filho com relação aos anjos, nos versículos que nós vamos passar a estudar, que vão apresentar Jesus como superior aos seres angelicais, o autor da carta faz um contraste entre o Filho e os anjos, entre o Filho e os anjos. Ele apresenta os anjos como inferiores ao Filho, apresenta os anjos como adoradores do Filho, versículo 6. Inferiores por quê? Porque o nome do Filho é superior. O Filho tem um nome superior. No versículo 6, ele apresenta os anjos como adoradores. No versículo 7 até o versículo 12, o autor apresenta os anjos como seres criados. E os apresenta nos versículos 13 e 14 como servos, que o ministério deles é servir. Quanto ao Filho, meus amados, o autor, nos mesmos versículos que eu acabei de citar, deixa evidente a supremacia do Filho. Fala que o Filho é superior. Versículos 4 e 5.
que ele é digno de adoração. Versículo de número 6. Ele expõe e coloca diante de nós que o Filho é o Criador. Versículos 7 a 12, dentre essas coisas que nós vamos tratar. E muito mais. E nos versículos 13 e 14, o Filho é o Senhor soberano. Soberano. Então nós temos que olhar para esses versículos e ver que o autor ele busca mostrar a supremacia de Cristo para nós, fazendo um contraste entre o Filho de Deus e os anjos, apresentando a superioridade do Filho de Deus em relação aos anjos, aos seres angelicais. Há uma seita muito conhecida que atribui e diz que Jesus é o mesmo anjo Miguel. Os adventistas do sétimo dia entendem que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Miguel é um anjo, arcanjo, um ser criado, que deve adorar, que seu ministério é servir, um ser inferior ao Filho de Deus. Há uma tendência gnóstica de adoração aos anjos. Nós temos pessoas que se reúnem para a adoração a anjos, meus amados. Na própria igreja evangélica do nosso contexto, há homens invocando anjos nos cultos. Nós devemos invocar a Cristo, ao Espírito, a Deus, meu amado. Há pouco tempo atrás eu soube de uma igreja aqui que eles invocavam um anjo e o anjo descia. Quem prometeu estar no meio da igreja, quem disse que estaria no meio da igreja, que sondaria a igreja, que passearia no meio da igreja, não seriam os anjos. Foi Jesus que disse isso. Ele que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. No livro de Apocalipse ele diz: eu sou o que anda no meio da igreja, eu sou o que sonda a igreja. Por isso nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. E nós podemos ver aqui o autor aos Hebreus, com esse mesmo cuidado, ele parece buscar combater uma tendência muito comum de alguns que se sentiam inclinados a adorar os anjos entre os judeus. Mas vamos ver mais detalhadamente as verdades apresentadas nos versículos 4 até o versículo 14. E a primeira verdade que nós temos aqui é que o Filho tem um nome superior. Superior. Versículo 4 e 5 diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Os versículos 4 e 5 estão ligados e servem, meus amados, de introdução para o ensino da superioridade do Filho com relação aos anjos. Os dois versículos, eles estão ligados e nos servem como uma introdução para o ensino que o autor aos Hebreus vai nos dar sobre a superioridade do Filho de Deus, de Jesus Cristo, em relação aos anjos. Os versículos expressam para nós uma superioridade
superioridade primeiro adquirida e depois uma superioridade inerente. Meus amados, não existe nome nos céus ou na terra que não tenha ficado sujeito a Cristo. Não existe nome no céu, na terra, que não tenha ficado sujeito a Cristo. Isso lhe foi dado como herança. Veja o versículo 4: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou. Esse nome foi-lhe dado como herança. Pois ao Filho, meu amado ouvinte e irmão, esse direito foi dado pelo Pai, tanto porque ele é filho, como porque ele obteve a herança celeste por haver feito a vontade do Pai, cumprindo a sua missão. Cumprindo a sua missão. E diz o texto: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome. Essa superioridade adquirida, porque ele cumpriu a missão dele, que foi dada a ele. E inerente, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho. E como filho, ele tem um nome que está acima de todo nome. Ainda que você cite Gabriel, Miguel, são arcanjos que aparecem, mas nenhum desses se compara ao Filho de Deus, ao nome de Jesus. Meus amados, assim a superioridade adquirida é resultado da ressurreição, da ascensão e exaltação do Filho como Senhor e Cristo. Esse versículo indica para nós como Cristo adquiriu seu nome e herança através da sua missão terrena. E um texto que vai encaixar aí, ser uma ilustração perfeita para nós, um dos textos é Filipenses. Abra comigo, Filipenses capítulo 2. Versículos 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8 tem o mesmo tema apresentado aqui sobre o Filho que tem um nome superior. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 diz assim: veja, pois ele, se referindo ao Filho, a Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, aquele que obteve um nome superior como herança, por haver feito a vontade de Deus, cumprido a sua missão, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu, recebido por herança, e ele obteve por haver feito a vontade do Deus Pai, ter cumprido a sua missão, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
nos céus, os anjos, os santos que estão no céu, todo joelho, na terra, e debaixo da terra. Meus amados, o autor aos Hebreus, ele deixa bem claro que Cristo tem um nome superior aos mais exaltados anjos. Anjos. Cristo tem um nome superior aos mais exaltados anjos. A segunda coisa que nós somos informados sobre a supremacia de Cristo está no versículo 6. E o autor aos Hebreus nos diz que o Filho tem uma dignidade superior. Superior. Olha o versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O adorem. Outra prova que Jesus é superior aos anjos, meus amados, é o fato de que ele deve ser objeto de adoração dos anjos. Aqui está demonstrada a superioridade de Cristo, porque o Senhor Jesus, o Filho, deve ser objeto de adoração dos anjos. E os anjos, meus amados, são mensageiros e servos de Cristo, do Filho. Do Filho. Nós temos aqui o autor aos Hebreus dando essa prova para nós, da superioridade de Cristo com relação aos anjos. Porque Cristo, ele deve ser o objeto da adoração ou de adoração deles, dos anjos. Enquanto os anjos são seus mensageiros e servos dele. Servos. Nós temos em Lucas, capítulo 4, Mateus, capítulo 4, temos o acontecimento da tentação e também lá no Getsêmani, que depois de ocorrido tudo, os anjos vieram e serviram ao Senhor Jesus Cristo. O autor dos evangelhos narra isso para nós. Mostrando que os anjos são mensageiros de Jesus e são servos de Jesus Cristo. E note que para provar seu argumento, o autor aos Hebreus, ele volta-se para o hino de Moisés, porque ele faz uma citação de Deuteronômio 32, 43. Para provar o seu argumento, ele vai até o hino de Moisés, em Deuteronômio 32, 43, meus amados, que os judeus consideravam os versículos finais desse hino como messiânico, que estava falando do Messias. Então o autor dos Hebreus usa esse hino, que era considerado pelos judeus, em seus versículos finais, como uma parte da escritura messiânica. Ao introduzir o primogênito no mundo, o autor diz, veja, versículo de número 6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ele faz essa citação. Agora eu peço atenção, porque ele diz para nós no versículo 6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, os anjos adoraram o Filho, a Jesus Cristo, no seu nascimento.
Lucas 2,13. Vamos dar uma olhadinha no texto, vamos verificar o que eu estou dizendo. Os anjos adoraram o Filho de Deus no seu nascimento. Por isso que o autor diz, ao introduzir o primogênito no mundo. Eu vou lembrar você que na primeira vinda, no seu nascimento, no capítulo 2 de Lucas, e o versículo 13 diz assim, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E também nos é informado, não é? Aqui nesses versículos, dessa multidão do exército celestial que louvava a Deus nos campos próximos a Belém, pelo nascimento do Filho de Deus. Ao introduzir o Filho, o primogênito, no mundo. E no final dos tempos, quando de sua segunda vinda, o Filho será adorado publicamente pelos anjos. Vá a Mateus capítulo 24. Não só na sua primeira vinda, Deus foi louvado nos campos próximos a Belém, mas nós somos informados em Mateus capítulo 24, versículos de número 31, que no final dos tempos, em sua segunda vinda, o Filho será adorado publicamente pelos anjos. Mateus 24, 31. E ele, se referindo, enviará os seus anjos com um grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Dos céus. O livro de Apocalipse fala que os anjos adorarão o Filho publicamente. Que os 24 anciãos, que os seres viventes, o que eu quero levar você é o versículo de número 6 que diz, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, no mundo, perdão, e o Filho foi adorado, tanto na sua primeira vinda, pelos anjos, e será adorado, porque com grande clangor de trombeta. Meus amados, nesse contexto, o escritor da carta enfatiza mais uma vez para nós a superioridade de Cristo sobre os anjos. Mais uma vez, o autor aos Hebreus, ele está enfatizando a superioridade de Cristo sobre os anjos, pois os anjos, eles foram mensageiros de Deus. Mensageiros de Deus. Os anjos foram enviados por Deus para libertar prisioneiros. Lembra de Pedro? Estava preso. Diz que o anjo veio e libertou Pedro. Os anjos foram enviados por Deus para libertar prisioneiros, para instruir pregadores, para encorajar crentes. Nós vemos isso na Bíblia. Os anjos foram enviados por Deus para exercer julgamento sobre os ímpios, Sodoma e Gomorra, Herodes, que o anjo veio e ele foi comido por vermes. Para
muitas vezes ajudar viajantes, mas jamais passaram de mensageiros. Cristo, meus amados, é o Filho. Os anjos são adoradores, como nós temos visto. E Cristo é aquele a quem eles adoram. Por isso que o autor aos Hebreus enfatiza isso para nós. E todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos, meus amados, jamais passaram de mensageiros. Agora, Cristo é o Filho. Os anjos são adoradores, como nós já temos visto nesse versículo e nos versículos que antecedem. Cristo é aquele a quem eles, os anjos, adoram. Por isso ele enfatiza isso para nós. Para nós. A terceira coisa que eu quero ressaltar desses versículos está no versículo de número 7, que o Filho tem uma natureza superior. Vamos ver o versículo 7? Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. No versículo 7, o autor aos Hebreus fala-nos que o Filho tem uma natureza superior à natureza dos anjos. Citando o Salmo 104, versículo 4, porque esse versículo aqui é uma citação do Salmo 104, versículo 4. O escritor aos Hebreus mostra-nos a obediência dos anjos à vontade do Filho, e mostra isso com velocidade, com a velocidade do vento, e com a avidez do fogo. Usa linguagem simbólica aqui, para falar da obediência dos anjos à vontade do Filho de Deus. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, mostrando a obediência dos anjos à vontade do Filho de Deus com a velocidade do vento. E a seus ministros, que são os anjos, labareda de fogo, ou seja, com a avidez do fogo, meus amados. Da mesma forma que os ventos e as labaredas servem a Deus no reino físico, os anjos servem a Deus e ao Filho no reino espiritual. No reino espiritual. Meus irmãos, da mesma forma, a rapidez, a velocidade do vento. Tem um texto, lá no capítulo 10, de Atos dos Apóstolos, que durante anos eu vi o pastor Fred, ele utilizar como uma ilustração. Não é? Cornélio tem uma visão, a visão de um anjo. E aquele anjo fala a Cornélio, abra comigo lá em Atos, capítulo 10. É muito interessante, eu sempre gostei de ouvir essa ilustração dele. Lucas, escrevendo no capítulo 10, ele fala de um homem chamado Cornélio, e dá as qualidades desse homem: piedoso, temente a Deus, toda a casa dele, um homem que fazia caridades, e que de contínuo orava a Deus, e que esse homem teve uma visão.
que um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E o Cornélio fixou o olho no anjo, diz o texto. E, possuído de temor, fez uma pergunta para o anjo: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Versículo 4. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aí o pastor Fred falava assim desse texto. Ele dizia assim: eu posso imaginar o anjo. Deus chama o anjo: vem cá, anjo. Aí o anjo rapidamente chega, alegre. Eu tenho uma coisa para você fazer. Desce agora e vai com Cornélio e diz para ele chamar Pedro, porque Pedro tem uma mensagem para entregar para ele. Parece que eu estou vendo ele falar isso, sabe? Aí de repente o anjo sai e volta. Isso é na imaginação dele. Mas Pedro, sim, eu disse Pedro, vá e manda Pedro. Por que Deus não mandou o anjo? Falar de Jesus para o Cornélio. Mandou Pedro. Porque o anjo não tinha experiência da salvação. O anjo não podia falar da salvação, nem pode. Mas Pedro podia, não podia? Conheceu Jesus, negou Jesus, se arrependeu e teve uma experiência do novo nascimento. Sabe, meus amados, a velocidade daquele anjo em descer, ir até Cornélio e dizer: Cornélio, manda chamar Pedro, porque ele tem uma mensagem para entregar para você. Uma mensagem que eu não posso entregar. Sabe, da mesma forma, meus amados, que os ventos e as labaredas de fogo servem a Deus no reino físico, os anjos servem a Deus no reino espiritual. O versículo 7 mostra o ministério dos anjos em sujeição ao Filho. Sujeição ao Filho. O versículo exalta a soberania do Filho. Continue vendo o versículo de Hebreus, porque vai exaltar. Versículo 7 diz ainda: quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o versículo mostra o ministério dos anjos em sujeição ao Filho, mas ele vai nos levar a outro versículo que vai exaltar a soberania do Filho e o ministério dos anjos em sujeição ao Filho. Porque o versículo 8 vai nos mostrar, meus amados, que o Filho tem uma posição superior à posição dos anjos. Veja o versículo 8 novamente. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus. Veja, a natureza do Filho é superior. A posição do Filho é superior aqui, entre os versículos 7 e 8. O Filho é visto aqui como incomparável. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade, e é o cetro do seu reino. Note que o Filho aqui é visto como incomparável. Primeiro, Deus se dirige ao Filho como Deus. E o autor, para comprovar isso, cita o Salmo 45, versículos 5 e 6. Ele diz assim:
mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. A palavra de Deus, Deus se dirige ao Filho como Deus, e o autor aos Hebreus cita o Salmo 45, versos 5 e 6, que comprova o Deus Pai saudando o Filho como Deus. Esse salmo comprova como o Deus Pai saúda o Filho como Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 45. Versículos de número 5. E principalmente o versículo 6. Versículo 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino. O autor, ele extrai do Antigo Testamento, do livro de Salmos, Salmo 45, versículo 6, comprova com o Deus Pai, saudando o Filho como Deus. Aqui, meus amados, a divindade de Jesus é inconfundível. Esse versículo aqui não deixa dúvida nem sombra de dúvida nenhuma. A deidade, a divindade de Jesus aqui é inconfundível. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, era para todo sempre. O Filho tem uma posição superior, ele é Deus. Ele tem uma natureza superior, ele é Deus. O Filho também, meu amado, o Filho é também o eterno soberano, e o seu trono dura para sempre. Veja, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Filho é também o eterno soberano, e o seu trono dura para sempre. Ele é o rei que governa, ele é justo. E o salmista descreve empunhando o cetro de equidade, meus amados, apresentando o governo do Filho como um governo de absoluta honestidade e integridade. Veja como a posição dele é superior. Ele é Deus. Ele também é o eterno soberano. O reino dele dura para sempre. Ele é o rei que governa. O autor aqui diz que ele é justo, e diz assim, veja, cetro de equidade. Fala da justiça dele. O profeta diz que a justiça cobrirá a terra. Ele é justo. O salmista o descreve como empunhando o cetro de equidade, ou seja, de justiça. Apresentando para nós aqui um governo com absoluta honestidade e integridade. Meus amados, os governos humanos são corruptos. Mas Jesus, ele é justo. E ele governa, ele é o rei que governa.
E o governo dele é o governo de absoluta honestidade e integridade. O autor aos Hebreus diz que o Filho aqui, ele é soberano, ele está falando da superioridade do Filho em relação aos anjos. O Filho é soberano, o seu trono é eterno. O autor está dizendo para nós aqui que ele é o rei que governa. O autor está dizendo para nós que o seu reino é universal e justo. Integridade e honestidade. Falando desse reino universal e justo, o autor aos Hebreus apresenta mais uma vez um contraste entre o Filho e os anjos, mostrando que o Filho é Senhor e Rei. Esse versículo apresenta para nós, os dois versículos 7 e 8, que o Filho é Senhor e Rei, e que os anjos são súditos dele, são os seus mensageiros, estão a serviço dele. Leia o versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então lembre disso hoje à noite. E nós vamos encerrar aqui, hoje à noite, com o versículo de número 8, mostrando que o Filho é soberano, que o seu trono é eterno, que ele é o rei que governa, que o seu reino é universal e justo. Diz o texto que ele empunha nas mãos um cetro de equidade. E assim, meus amados, o autor de Hebreus apresenta mais uma vez a supremacia de Cristo com relação aos anjos, mostrando para nós um contraste entre o Filho e os anjos. O Filho é Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei. Governa o universo e governa com equidade. Os anjos são súditos, são servos, são mensageiros. O Filho é superior. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela firme convicção que temos, pois temos o Senhor Jesus Cristo, superior aos profetas, superior aos anjos, Senhor. Ele tem uma posição superior, uma natureza superior. A dignidade dele, Senhor, é superior. E um nome, a ele foi dado o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado. Fortalece a nossa fé em Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Domingo de manhã estaremos juntos, se Deus nos permitir, às 10 horas da manhã. E que Deus nos abençoe.